Bondoso Pai, que o Teu Santo Espírito nos ajude a entender o Teu propósito aqui nessa manhã. Nos dê entendimento da Tua palavra. Em Cristo Jesus. Amém. Amém. Abra a palavra de Deus, irmãos. Apocalipse 14. Apocalipse 14. As três mensagens angélicas. No verso 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação, tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. A primeira coisa que Deus apresenta nas três mensagens angélicas é o Evangelho Eterno. E esse Evangelho Eterno é uma meta de Deus, é uma promessa de Deus. Ele vai ser pregado aos habitantes da terra. Então o texto é muito claro. E aqui fala a cada nação, a cada tribo, língua e povo. Nenhuma região deixará de ser atingida com o Evangelho Eterno. Quando se fala do Evangelho Eterno, nós temos que mentalizar a eternidade, o pacto entre Pai e Filho, de que Cristo morreria. Então, Cristo é o Cordeiro de Deus, Cristo é o Evangelho, as boas novas de salvação. Quando nós olhamos Apocalipse 18, 1, quando João ele vê descer do céu outro anjo. Então, esse outro anjo que desce do céu e a terra iluminada com a sua glória, ele não vem com uma nova mensagem. Ele traz menções adicionais, específicas para o momento do tempo do fim. Mas é o Evangelho Eterno que é pregado. Então, o Evangelho Eterno. Então, existe uma conexão muito íntima entre a primeira, que na realidade são as três mensagens angélicas, e a terceira mensagem angélica, podemos dizer também que é a terceira, porque o centro dela é o Evangelho Eterno, com o momento final, com a chuva serôdia, com o derramamento do Espírito Santo. Vamos abranger um pouquinho desse Evangelho Eterno. Vamos a Romanos capítulo 1 e vamos ver o que o apóstolo Paulo ele vai apresentar aqui para nós. Nós deveríamos memorizar o que está aqui de tão significativo na carta aos Romanos, capítulo 1. E aqui nós encontramos a partir do verso 16. Veja bem. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Irmãos, então quando João está vendo lá no Apocalipse o Evangelho Eterno, e no Evangelho Eterno nós podemos dizer que nele existe um poder de salvação. Você não pode ser salvo, eu não posso ser salvo, mas o Evangelho eterno, ele nos salva.
E diz aqui que para a salvação de todo aquele que nele crê. Essa palavrinha aí pode ser substituída pela palavra fé. Todo aquele que exerce fé, vamos dizer, ele é alcançado com o Evangelho de Deus e assim o poder de Deus para a salvação. Aqui também fala do judeu e também do grego, ou seja, de todos. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Então, por que o Evangelho ele é o poder de salvação? Porque nele se revela a justiça de Deus. E agora, essa expressão justiça de Deus, isso precisa ficar muito forte na compreensão bíblica e também em nossa vida nesses momentos finais. Então Deus reservou o momento final para que o povo de Deus possa compreender o que é a justiça de Deus. E aí, que a justiça de Deus, ela se revela no Evangelho. De fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, o início, fé na justiça de Deus. E esta fé, ela segue permeando a nossa existência e revelando para nós a justiça de Deus. Não a minha justiça, mas a justiça de Deus. Veja aqui que um texto que nós mencionamos ontem, mas nós não chegamos a lê-lo. O tempo de prova está mesmo à nossa frente. Porque o alto clamor do terceiro anjo já começou com a revelação da justiça de Cristo. Depois nós vamos ver que essa expressão justiça de Deus, justiça de Cristo é a mesma coisa. Então, mas, gente, o alto clamor, ele já começou com a revelação da justiça de Cristo. O Redentor que perdoa os pecados. Essa expressão aqui, o Redentor, deixa eu só fazer, eu acho que tem alguma coisa aqui que ele está falhando, né? Esse é a caixa, então. Hein? Esse é o cabo ligando, a posição da caixa embaixo, talvez. Tá. Mas parece mais que aí mesmo. Hein? Parece que é aí mesmo. Se tivesse, eu vou falar sem microfone, né? Então, veja bem, o tempo de prova está mesmo à nossa frente. Então, veja bem, é o Redentor que perdoa os pecados. Esta expressão aqui, o Redentor que perdoa os pecados, ela pode ser substituída por que outra expressão? Justificação pela fé. Justificação pela fé. Então, veja bem. E ela diz, este é o começo da luz do anjo, cuja glória deve encher toda a terra. Estou com um pouquinho de dificuldade com a claridade aqui. Está dando aqui um branco da janela aqui, né? Eu não estou conseguindo. Apagar a luz. Tá? Apagar a luz. Isso, melhorou, tá? Deu para visualizar bem aí de trás? Então vamos lá. Vamos entender aqui essa questão da justificação. Acho que eu vou sem o microfone mesmo. Quando se fala da justificação pela fé, é o começo da luz do anjo, cuja glória deve encher toda a terra. Aonde que a justificação pela fé nos levará no momento final? Ela nos levará na expressão revelação da justiça de Cristo. Então, quando nós lemos Apocalipse 18:1, nós temos que entender Apocalipse 18:1 como sendo
a revelação da justiça de Cristo. Ou seja, aquilo que a justiça de Cristo ela conseguiu reproduzir em nós, e nós vamos mostrar para o mundo o que Deus ele fez em nossa vida. Então nós temos que visualizar isso. E quando nós temos essa visão de que a justiça de Cristo ela deve ser tudo para nós, nós vamos entender aqui algumas necessidades pelas quais nós temos da justiça de Deus, ou da justiça de Cristo. Abra aí no Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21. E aí nós vamos ver, no verso 27, a seguinte expressão da palavra de Deus. Nela, quer dizer, na cidade santa, nunca, jamais. Interessante como a palavra de Deus ela é colocada, e existe aqui duas expressões que ela dá assim uma abrangência maior. Nunca, jamais. Um reforço, né? Um reforço. Tá? Penetrará ao coisa alguma contaminada. E aí vejam bem, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Então, nós vamos aqui sintetizar em duas coisas aqui. Tá? Nela não entrará contaminação alguma. E também nela só entrará aqueles cujos nomes estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Vamos pegar aqui a questão do livro da vida do Cordeiro. O que eu preciso fazer para que eu possa ter o meu nome escrito no livro da vida do Cordeiro? Arrepender, aceitar pela fé a justiça de Cristo. E aí, quando a justiça de Cristo, a justificação pela fé, o perdão dos pecados acontece em minha vida, o meu nome, ele é colocado no livro da vida. Agora tem uma outra ênfase. O que eu devo fazer para que o meu nome, ele possa continuar sendo escrito no livro da vida do Cordeiro? Eu preciso continuar a exercer fé no Cordeiro de Deus. Outro aspecto. Coisa alguma contaminada. Por quê? O pecado, ele traz culpa, e culpa traz condenação. E só existe uma maneira de nós termos, vamos dizer assim, a nossa culpa removida. Quando nós aceitamos pela fé o sacrifício expiatório de Cristo, que é um sacrifício substituto. Então, ele morre em meu lugar e ele concede a justiça que é nele a meu favor. Então, uma obra que Deus faz a favor de cada um de nós. Este é o sentido da justificação pela fé. A outra coisa é o pecado também contamina. Contamina o santuário da alma. E então Deus precisa remover a contaminação e Deus precisa trabalhar em nossa vida para absolver a nossa culpa. Então tenha sempre essas duas vertentes. Por isso que quando nós olhamos o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, duas correntes vão brotar de Cristo. Então, quando o soldado ele fere ali o peito de Cristo, nós encontramos que ele vai ferir ali com uma lança, Jesus já sem vida, e duas correntes vão sair. Uma corrente de sangue e uma corrente de água. Então, de Cristo brotam duas vertentes.
para resolver essas duas coisas. Uma corrente de sangue, uma justiça perdoadora, e uma corrente de água. E alguém dizia aqui na escola sabatina que água esse é o símbolo da vida. Então, uma corrente de vida, flui de Cristo, a rocha é ferida, e de Cristo sai água. Para quê? Na nossa vida, mortos em nossos delitos e pecado, nós recebemos vida de Deus. E esta vida que nós recebemos de Deus, ela purifica a alma. Amém. Então é uma graça perdoadora e uma graça purificadora. Uma graça que remove a culpa e uma graça que purifica a contaminação. Por isso que nós encontramos João capítulo 1, verso 9. Se nós confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo o quê? Para nos perdoar a corrente de sangue e para nos quê? Purificar a corrente de água. Quando nós vamos para o deserto, para o santuário, 2 móveis estavam ali no pátio. Um altar de ofertas queimadas, o altar do holocausto e o quê? Uma pia, água, sangue e água. 2 correntes que brotam de Cristo. Uma graça perdoadora e uma graça purificadora. Isso é justificação da oferta. Não é só um lado. São 2 lados. Juntos. Porque se só há perdão, a contaminação não resolveu. Tá? Por isso que nós temos que entender esta justificação pela fé. Vamos entender um pouquinho mais da justiça de Deus. E aí levantei, acordei umas 4 e pouco, comecei a meditar. E aí um coração meio angustiado, pensei que alguma coisa não estava assim. Aí Deus começou a dar uma tareada na mente. E o Espírito Santo começou a falar algumas coisinhas para que entendesse o texto bíblico. Nós vamos ler aqui o Salmo 19. Vamos ler alguns versos. Então, hoje tem bastante tempo, nós estamos fazendo um estudo aqui. E aí nós temos que entender o que é justiça. Tá? Antes de entender a justiça de Deus, vamos entender justiça no Salmo 119. Então, Salmo 119, nós vamos entender justiça. 119. Verso 142. Alguém quer ler para nós? 119, 142. A tua justiça é justiça eterna, e a tua lei é a própria verdade. Então veja bem. A justiça, veja aqui, ela é justiça eterna. Tá? Então veja bem assim. Quando Jesus está dizendo, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, está dizendo assim, olha, a tua justiça é justiça eterna, a tua lei é a própria verdade. Então quando Cristo diz que verdade e justiça no dicionário de Deus não tem diferença. Interessante algumas palavras bíblicas, né? No 144, eterna é a justiça dos teus testemunhos. Então, a lei de Deus, ela existe na eternidade. Não foi alguma coisa para Moisés. Não foi alguma coisa que Deus deu simplesmente para Adão e Eva. Antes, ou seja, nunca houve na pessoa de Deus ausência de justiça. Quando nós vamos entendendo o que é justiça, olha o verso 172, finalzinho dele, diz assim, pois todos os teus mandamentos são justiça. Então, a lei de Deus, ela reflete, nós sabemos perfeitamente disso, ela reflete perfeitamente o pensamento de Deus, o caráter de Deus,
E se nós pudéssemos definir o que a lei de Deus, ela é justiça. E sendo justiça, ela requer de todo ser justiça. Quem não está de acordo com esse padrão de justiça deve o quê? Morrer. Tá? Deus, ele não faz nenhuma modificação em sua santa lei, tá? Para acomodar a condição pecaminosa que nós possuímos. Mas ele vem com graça, para que esta graça possa restaurar em nós o que ele mais almeja, que é colocar os princípios santos da lei em nossa vida. Quando nós olhamos o Salmo 40, agora vamos ler aqui o Salmo 40. Vamos nos versos 6, 7 e 8. É um salmo messiânico, é um salmo que aponta para Cristo. Não é aqui uma referência nos versos 6, 7 e 8, nenhuma aplicação para a nossa vida, tá? É Cristo que está falando aqui, da sua decisão. Então vejam bem: sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requereres. Então eu disse: eis que aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Isso aqui é uma referência, Cristo falando acerca do sacrifício de animais, que Deus deu inspiração aos profetas para que escrevessem. Deus instituiu o cerimonialismo do Antigo Testamento de ofertas, sacrifícios de animais, mas nunca foi o propósito de Deus que animais fossem mortos. Nunca. Nem no ritual. Mas Deus deu para quê? Para que nós pudéssemos compreender a experiência, o povo do deserto pudesse compreender o simbolismo do que é a gravidade do pecado. A alma que pecar, esta morrerá. E Cristo, então, ele assume a nossa culpa, ele assume as nossas iniquidades, a culpa das nossas iniquidades, e ele é o portador de pecados. No entanto, Jesus agora, ele analisando o seguinte: olha, está escrito no livro. E quando nós olhamos lá a Torá, os 5 livros, a instituição do sacrifício dos animais, o ritual do santuário, não é o propósito de Deus. Aí Jesus disse: então disse eu, eis que aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração o que está o quê? Tua lei. Então Jesus fala aqui antes da sua encarnação. Já que Deus não se alegra, tá? Não é o propósito de Deus o sacrifício de animais. Ele está dizendo: Senhor, Pai, é da tua vontade que eu vá morrer pela raça humana. Eu estou aqui para fazer a tua vontade. A tua lei está dentro do meu coração. Nunca houve um tempo que a lei não estivesse dentro do coração de Deus. Nunca houve um tempo em que a lei nunca estivesse no coração de Jesus. E vejam bem, irmãos, muita coisa se fala aí sobre a natureza humana de Cristo. Eu não sei explicar muita coisa para os irmãos, muita coisa eu prefiro não entrar. Mas quando eu olho esse texto aqui, tá? E aí vejam bem, quando a gente lê Lucas capítulo 1, agora já é encarnação, tá? Já é encarnação. Lucas capítulo 1, o anjo dizendo para Maria sobre o nascimento de Cristo, no verso 35. Respondeu-lhe o anjo:
descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ser, o ente santo que há de nascer, será chamado Filho de Deus. Coloque aí. Esse ser santo que nasceu, a lei de Deus estava no coração dele, desde o ventre de Maria. Okay? Vamos analisar agora Adão e Eva. Quando nós olhamos o texto bíblico, diz lá que Adão e Eva, eles foram criados à imagem e semelhança de Deus. Não é igualdade, imagem e semelhança de Deus. Significa que a lei de Deus estava no coração deles. E a lei de Deus deixou de estar no coração deles quando? Quando pecaram. Então eles perderam vestes de luz, vestes de santidade, e eles perderam uma das coisas mais significativas da vida. Eles perderam o Espírito Santo. E olha o texto que o Espírito diz. Com a apostasia, em outras palavras, com a queda de Adão e Eva, foi retirado deles o Espírito Santo. E na ausência do Espírito Santo, o amor de Deus saiu do coração deles. Não é o amor a Deus, é o amor de Deus que saiu do... Esse princípio que move a obediência, esse princípio que é o princípio da lei de Deus, amor a Deus e amor ao próximo, não estava mais no coração de Adão e Eva. E quando nós olhamos ali, já Deus agora fazendo uma interrogação para Adão e Eva, e um justificando o pecado com o outro perante Deus, ali estava a prova de que não mais havia o amor de Deus no coração de Adão e Eva. Ali a lei de Deus não mais imperava no coração deles. Ali não mais refletia o caráter de Deus. E o santuário da alma também estava contaminado. E aí começou o quê? Com a ausência do Espírito Santo, começou agora o quê? Uma corrupção. E essa corrupção atingiu as faculdades espirituais da alma, né? As faculdades da mente e do coração. Então não era somente Adão e Eva culpados. Além da culpa, eles tinham a contaminação no coração. Então quando Deus diz lá, porém inimizade entre ti e a mulher, é que naquele momento, Adão e Eva, eles estavam numa condição de lealdade à serpente. E numa condição de amizade com a serpente. Por quê? Pela ausência da lei de Deus no coração. Então percebe aqui que Deus, ele trabalha em nossa vida para restaurar em nós vamos dizer assim, a sua imagem. Tá? Deus quer restaurar a sua imagem. Deus quer nos purificar de toda a contaminação. Por isso que a justiça de Deus, que está no Evangelho, ela vem para o quê? Ela vem para restaurar, ela vem o quê? Para ser mais abundante, aonde existiu o pecado, possa existir agora, vamos dizer assim, a graça de Deus, o poder de salvação, para que possa restaurar em nossa vida. E aí lembrando as duas vertentes, a culpa pelo pecado e a contaminação pelo pecado. E dentro dessa visão, irmãos, quando Jesus vem aqui, então quando nós olhamos a expressão, vai nascer de ti um ente santo, essa expressão, Jesus, ele nasceu um ente, um ser santo. Todos os seres humanos que nascem aqui na terra não nascem nessa condição. Nós não nascemos em santidade. Nós nascemos em pecado. Tá? E aí veja bem, Cristo, se ele é chamado um ser santo, porque dentro do seu coração ele nasceu com a lei de Deus em seu ser.
Eu não sei explicar muita coisa para vocês. E aí nós olhamos Jesus Cristo como uma criança, Jesus Cristo como um adolescente, Jesus Cristo como um jovem, Jesus Cristo como um adulto. E aí veja bem, ele veio para cumprir toda a justiça, tudo aquilo que é a lei de Deus, nos mínimos detalhes, na sua abrangência, quer nos sentimentos, quer nos pensamentos, quer nas ações, nas palavras, no sorriso, nos passos, no trato com as pessoas. Ele veio para cumprir toda a justiça. Tá? E aí vejam bem, diz a palavra de Jesus, e esta lei, quando ela está no coração, tá? E aí veja bem, agora ela precisa se apresentar externamente em nossos atos, em nossa maneira de ser, em nosso caráter. E diz então, a palavra de Jesus, que Cristo formou o caráter perfeito. Hebreus capítulo 5 fala um pouco sobre essa formação desse caráter. Hebreus 5, verso 8. Embora sendo filho, aprendeu o quê? Obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem. Então vejam bem, Cristo, ele aprendeu obediência. E uma das escolas que Cristo passou, que numa intensidade que nós nunca vamos passar, é que ele aprendeu obediência no sofrimento. E ele formou caráter perfeito. Então, é este o caráter que é oferecido para nós. Então, no Evangelho de Deus tem a justiça de Deus, tem a justiça de Cristo. E quando se fala de justiça de Cristo, nós temos que ter a ideia, perfeita obediência de Cristo, perfeita harmonia que Jesus viveu aqui na terra em relação à santa lei de Deus. E Deus oferece para nós essa justiça, ela pode ser nossa. E Deus, então, quando nós aceitamos pela fé a Cristo, e essa justiça, ela é imputada em nossa vida, ela é creditada em nossa vida. Isto é o perdão, isto é a justiça imputada de Cristo. Mas de Cristo sai virtude. E o que sai de Cristo, irmãos? Não, eles voltam, né? De Cristo sai virtude. E de Cristo vai sair a água, a vida que procede de Cristo. E esta vida, ela vem para purificar o nosso coração. Amém. Tá? Vamos abrangendo esses conceitos aqui na nossa vida. Tá? Tudo isso é pela fé. Próximo. Tudo isso é pela fé. Abra aí em Gálatas. Alguns textos nós estamos lendo para ficar assim bem significativos. Tá? Poderíamos só tê-los colocados aí no slide, mas não seria significativo. Que fé é esta? Que fé aqui é apresentada na palavra de Deus que nós devemos possuir? Então veja bem, capítulo 5 de Gálatas e o verso 6. Gálatas 5 e o verso 6. Aí diz o seguinte: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Então, se tem uma expressão bíblica sobre fé que você deve guardar, é esta. E há uma tradução, ela é muito usada em profecia, que é o mesmo sentido, em vez da palavra atua, a palavra opera. É a fé que age, a fé que opera, a fé que trabalha por amor. Tá? Que amor? Ora, o amor que procede da cruz do Calvário. Esta cruz está estabelecida entre a terra e o céu. E a salvação é obtida ao olhar para ela. Irmãos, nunca nós devemos desviar os nossos olhos da cruz. Tá?
É Jesus dizendo para Nicodemos: Nicodemos, sabe como nascer de novo, Nicodemos? Olhe para a cruz. E aí vejam bem, o Pai aceitou-a, e os anjos acercaram-se dessa cruz, e o próprio Deus inclinou-se em aceitação do sacrifício. Ela satisfaz a reivindicação do céu, e o homem pode ser salvo por Jesus Cristo, se tão somente tivermos fé nele. Que fé é esta? Uma fé que opera por amor. Que amor? Amor, o amor que procede da cruz do Calvário. Tá? E ali a gente vê o encanto de Cristo, a justiça de Deus, o propósito de Deus, o caminho da salvação, a oferta de salvação, tudo nós encontramos na cruz. Então, o perdão é pela fé. Diz assim, ó, o perdão de Deus não é meramente um ato judicial pelo qual ele nos livra da condenação. Vamos lá, repetir com alguma coisa de ontem. Tá? Justificação pela fé significa uma declaração judicial. É isso mesmo. Significa uma declaração do juiz de todo o universo, quando ele pronuncia perante o universo que o pecador se arrependeu e exerceu fé no sacrifício expiatório de Cristo. E aí Deus declara perdão. E diz a palavra de Deus que existe alegria no céu quando o pecador se arrepende. Genuinamente. Tá? Então, já bem. Então a irmã White, ela entendeu que isto é justificação pela fé. Mas não é somente isto. Não é somente perdão do pecado. Mas o quê? Livramento do pecado. É o transbordamento do amor redentor que transforma o coração. Tá? Vamos lá? Na senhora do fluxo de sangue, tá? Jesus vai dizer para ela: olha, a tua fé te salvou. Tá? Por quê? De Cristo virtude. Então, do tronco da videira, da rocha ferida. Então é o seguinte: sai virtude, sai graça, sai transbordamento do amor de Deus. O amor de Deus não é só o ato da cruz, ele transborda e ele atinge o coração. E aí veja bem, aquele homem que representa a nossa condição da lepra. Se o Senhor quiser, pode me purificar. Quero, seja limpo. Então é o seguinte: uma fé que opera por amor e purifica o coração. Então, a irmã White, ela entendeu que esta fé que atua por amor, não somente é uma graça perdoadora, mas ela atinge o coração. E aí, veja bem, toda vez que você colocar essa frase aqui, fé que opera por amor, aí você vai lá no dom profético, nos livros, no computador, e diz assim, ó, fé que opera por amor. E você vai ver que ela vai sempre completar uma fé que purifica o coração. Tá? Uma fé que opera por amor e purifica o coração. Vamos entender isto de uma forma assim mais abrangente da palavra de Deus. Abra aí em Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7 é apresentado aqui para nós essa purificação. Uma outra linguagem. Tá? Verso 14. Alguém que quer ler para nós o verso 14? Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Então, Paulo fala de uma lei espiritual e de um homem carnal. Está dizendo que ele é carnal. Sou carnal. Falando da sua experiência. Tá? Aqui ele está terminando de contar a sua experiência no capítulo 7. Nós não vamos aqui apresentar o capítulo 7 de Romanos, mas vamos só chegar no finalzinho. Então ele vem desenvolvendo o tema da justificação pela fé. Romanos não é uma carta assim de ideias soltas. Não, isso aqui, tá, não é isso, tá? A gente fala de um assunto, fala de outro, não.
Romanos é uma sequência. E ele começa falando do Evangelho. O Evangelho é o poder de salvação. E nele se revela a justiça de Deus. E o justo viverá pela fé. E depois ele vem mostrando a justificação pela fé. E ele vem colocando algumas objeções que poderiam estar acontecendo ali na igreja de Roma. Os cristãos de Roma. E depois agora ele está chegando no finalzinho da linha de raciocínio, mostrando o efeito da justificação pela fé na sua vida. E ele fala o seguinte: a lei espiritual. E uma lei espiritual, para que ela possa ser guardada, o homem precisa ser o quê? Espiritual. Um homem carnal não pode obedecer a lei. Então vamos lá. O jovem rico, qual era a deficiência dele? Ele era um homem carnal. Nicodemos, ele era um homem carnal. Laodiceia, Carnal. está entendendo? Ela a lei de Deus no homem carnal, ela é enxertada num coração, pode ser enxertada num coração que não sofreu a ação do Espírito, que não sofreu a ação da justificação pela fé. Ela fica no pátio da alma exteriormente, ela fica numa aquisição intelectual, mas ela não alcançou lá no fundo do coração, ela não libertou o homem do pecado. Então a justificação pela fé é perdão e é libertação. Por quê? Por que tem que ser libertação? Porque o pecado contamina. O pecado contaminou o santuário da alma. E aí vejam bem, Paulo agora começa a dizer da sua experiência: olha, eu sou carnal, eu não posso guardar a lei, porque essa lei é espiritual. E eu sou um homem vendido o quê? À escravidão do pecado. Ele vai falar dessa escravidão. E aí vejam bem, o verso 16. Por quê? Essa expressão por quê? Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Então veja bem, ele tinha a lei de Deus na mente desde pequeno. Ele era fariseu, ele era zelador da lei de Deus, ele era guardião da lei de Deus. Ele aprendeu corretamente que a lei de Deus é necessária para o homem entrar na eternidade. E aí vejam bem, e essa lei estava em sua mente, mas no entanto ele ainda era escravo. Ele diz: olha, se eu faço o que eu não quero, verso 16, eu consinto que a lei é boa, não há problema na lei. A lei não induz alguém ao pecado, a lei não faz alguém pecar, ela mostra o pecado. Mas o que leva a pessoa a pecar? Ele vai dizer: olha, tá? Nesse caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Essa palavra pecado que habita em mim, ela não se apresenta assim como uma transgressão da lei de Deus, assim no sentido, o adultério, o homicídio. Não é isso aqui. O pecado aqui é uma força dominante na vida. É aquela força que não deixa a gente fazer o que é certo na vida, o que é correto na lei de Deus. É isso que Paulo usa muito, essa palavra pecado, em Romanos 6, em Romanos 5 e Romanos 7. Pecado, uma força dominante na vida, uma força dominante lá no interior da alma. E aí vejam bem, e ela não deixa a pessoa a fazer o que é correto. Nesse caso, quem já faz isso não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Na lei de Deus, irmãos, só existe uma exortação para o bem. Amar a Deus. No amor tem o bem. Tá? O mal é o contrário do bem. Tá? E aí vejam bem. Pois o querer o bem está em mim, não porém efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, isso eu faço. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim.
Então, qual que é a alternativa, irmãos? Uma libertação desta força dominante da alma. Se isso não acontece, a religião, ela é superficial. A obediência, ela é superficial. Mas Deus quer na raiz de onde está o conflito. E aí vai. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. E ele vai dizer, porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus. Vamos lá, voltar à experiência de Paulo. Ele conhecia a lei de Deus. Ele conhecia os 10 mandamentos. Ele diz, olha, isto dá prazer na minha vida. Mas veja bem, mas vejo meus membros outra lei. Que lei é esta? A lei do pecado. Tá? Então veja bem, outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro do pecado que está nos meus membros. Então ele vê duas forças dentro dele. Tá? Uma ele querendo fazer a vontade de Deus, e a outra uma força que vem e é mais forte do que o desejo de fazer o que é correto, que é obedecer a Deus. Este é o conflito que ele está fazendo aqui. Tá? Ele dá um grito. Miserável homem que sou! Quem me livrará o corpo dessa morte? É esse grito, essa palavra miserável aqui, ela só aqui está na tradução desventurado, mas ela é apresentada em Apocalipse 3, em Laodiceia. 2 vezes que o Novo Testamento apresenta a palavra miserável. É este grito que Deus espera dos laodiceanos, que não acontece. Entendeu? E quando a alma dá esse grito, aí Deus tem o quê? Deus tem uma resposta. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis a justiça de Deus. Eis o Evangelho de Deus. Eis o poder da palavra de Deus. E aí veja bem, irmãos. Quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Que de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Então ele fala, Jesus é o libertador. Amém. Então é o seguinte, olha o verso 8, só o verso 1. Agora que Cristo entra, pois, preste bem atenção nessa palavrinha, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque a lei do Espírito da vida, o que é a lei do Espírito da vida? O Espírito Santo entrou em ação. Então veja bem, irmão, não é só perdão, é livramento do pecado. E é livramento da força dominante no coração, que com a queda, Adão passou a todo seu semelhante. E aí entra o quê? Entra a graça libertadora, entra a graça purificadora. E aí quando fala de purificar, a gente tem que entender que essa palavra purificar, que ela é muito diferente do nosso conceito de purificação. O ar aqui não está bom, vamos purificar o ar. Você abre janelas, o ar é purificado. Tá? Você coloca um spray de odor, ok? É purificado, mas não é esse sentido bíblico. Biblicamente, purificar é tirar, remover, afastar, lançar fora. Isso é purificação. Tá? O Espírito Santo entrou, e quando entra a natureza divina que vem de Cristo, que parte de Cristo, a água da vida, o Espírito Santo, ele vem o quê? Para te livrar, para te libertar, para me libertar do quê? Da lei do pecado e da morte. E a alma se faz livre na justificação pela fé. O homem é liberto do poder dominante do pecado. Amém. Por isso, irmãos, Satanás treme com essa mensagem. E a alma que se rende ao poder de Cristo, ele é liberto. Por isso Jesus diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, me evangelizou, aliás, me ungiu para evangelizar os pobres, para proclamar libertação aos cativos,
Isto é o Evangelho de Cristo, irmãos, tá? Purificar o coração. E o que é purificar o coração? O poder dominante do pecado não mais existir. Então, as duas coisas. Agora, já não há mais condenação, por quê? A alma foi liberta do pecado. Então, foi perdoada e liberta. Então, Paulo está contando a sua experiência, que antes era Saulo, e agora ele está contando de que isso existia no seu coração, e o Espírito Santo mandou que ele escrevesse esta experiência para que nós pudéssemos entender o efeito de justificação pela fé na vida. Então imagine agora, aquele paralítico de Jesus diz assim, filho, os teus pecados estão perdoados. Então esse homem foi perdoado, ele foi com um novo coração para casa e ele foi libertado do pecado. Aquela senhora que foi apanhada no flagrante adultério, Jesus disse, nem eu te condeno, você está absolvida. Uma expressão legal, uma expressão forense, não é assim, né? Uma expressão forense, uma expressão de juiz. E agora Jesus diz, vai, não peques mais. Por quê? Porque Jesus olhou o coração dela e Jesus sabia, porque dele foi também a sua graça, vamos dizer, introduzida em seu ser. E ela saiu liberta do seu pecado. A liberdade, irmãos. Quando se fala na Bíblia, conhecereis a verdade vos libertará. É isso que a palavra de Deus está dizendo, irmãos. Tá? É este conhecimento experimental de Deus, esse experimento da justiça de Deus. Essa justiça, ela atinge a nossa vida no sentido de libertação. Ok? Pode passar. Guarde esse quadro aqui. Então, o que nós vimos aqui na justificação pela fé é esse primeiro quadro aqui, tá? Libertação e coração renovado. Então, quando se fala de coração novo, significa não coração que tem a força dominante do pecado, tá? O pecado foi libertado. A alma se fez livre e a lei de Deus introduzida no coração. E como é que a lei de Deus introduzida no coração? O coração renovado, o Espírito Santo atuou e ele injeta o amor de Deus. E quando ele injeta o amor de Deus ali no santuário da alma, a lei de Deus é escrita na mente e no coração. Então, isto é um ato instantâneo de Deus. É uma graça 100% de Deus. A graça de tirar o homem do pecado para a santidade. Mas agora, só aqui. Olha o alvo de Deus agora, irmãos. Tá? Agora, esta lei que foi introduzida no coração, esta lei agora que foi, vamos dizer assim, um coração renovado pela graça de Deus, um homem liberto da força dominante do pecado, ele está livre agora para obedecer a Deus, ele não é mais escravo do pecado, ele não é mais carnal, ele agora pode obedecer à lei espiritual, porque ele é espiritual, porque o Espírito Santo fez isso na vida dele, e agora ele vai manifestar a lei de Deus na vida e no caráter. E agora a missão de Deus, irmãos, é também libertar o pecado do caráter. Então, primeiro, libertação no coração. A força dominante do pecado. Segunda etapa, agora na vida, e aí veja bem, libertar o pecado do caráter. E quando o pecado for libertado no caráter, aí Deus derramará a chuva celeste. Então, todo o ideal de Deus agora é restaurar o caráter de Deus. Vamos voltar agora à justiça de Deus. Essa justiça de Deus, que ela se manifestou aqui na terra por Cristo, e Jesus formou um caráter perfeito, e quando Jesus disse para a sua época, para os nossos dias, de que ele enviaria o Consolador, e aí veja bem o que Jesus disse. Ele convencerá do pecado, ele convencerá da justiça, e ele convencerá do juízo. Do pecado, porque não crê em mim, e da justiça, estão lembrados do texto? Porque não
me vereis mais. Tá? Ou seja, o que era justiça aqui na terra seria tirado. E essa justiça iria para o santuário. Tá? Então, a justiça de Deus foi tirada da terra e levada para o santuário. Então, aonde que é a fonte de justiça? Santuário celestial. Então, ali está a lei de Deus, o Santíssimo, a norma do juízo, e ali, veja bem, está a justiça de Deus, a justiça de Cristo, o perfeito padrão da lei de Deus. E quando nós abraçamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador e aceitamos a sua justiça ao nosso favor, então é o seguinte, nós estamos em Cristo e o Pai nos vê perfeitos por causa de Cristo. O Pai nos vê justos por causa de Cristo. Por quê? O caráter de Cristo, ele é creditado em nossa conta. Ou seja, a sua perfeita harmonia com a lei de Deus, a sua justiça. E o Espírito Santo, irmãos, ele é o agente que ele entende justiça. Ele é chamado o Espírito de Justiça. Isaías 4:4. Em Joel, ele é chamado o ensinador de justiça. Jesus o chama de convencedor de justiça. E Jesus disse que ele é o Espírito da verdade, verdade e justiça. Então, se tem alguém que entende aqui na terra de justiça, é o Espírito Santo. E ele vem para quê? Ele vem para me dizer que eu não tenho justiça. E quando ele me deixa convencer que eu não tenho justiça, ele me faz voltar os olhos para aquele que está no santuário e a justiça que vem de Deus. Eu me agarro nessa justiça. Mas a missão do Espírito não é só introduzir justiça em nossa vida, é introduzir justiça no nosso caráter. Então o Espírito Santo ele vem introduzir justiça em nossa vida. Interessante que quando você vai pela explicação do óleo das 10 virgens, no Testemunho para Ministros tem uma definição ali da irmã White que é muito pequenininha, tá? Dá para memorizar sem colocar aqui na tela. Ela diz assim, o óleo é a justiça de Cristo. O óleo é a justiça. Então, qual é a deficiência das virgens? Elas não possuem a justiça libertadora no coração, nem no caráter. Elas abriram o coração para a palavra, de aceitar a verdade da palavra de Deus, e elas pensam que isto é justiça. Essa aceitação da verdade. Mas elas não têm justiça. E a ausência do Espírito Santo na vida é ausência de justiça. Então, veja bem, o Espírito Santo vem para introduzir justiça em nossa vida, e quando ele vem para a justiça, ele é o ser da divindade, ele é o Deus da divindade, ele é a pessoa da divindade que foi escolhida para aplicar justiça. E o Espírito Santo vem o quê? Para restaurar a imagem de Deus no homem. Então ele pega o que é a justiça que está no santuário, que é Cristo, o padrão de justiça de Deus, tá? E ele trabalha em cima desse padrão. Tá? Pode passar. Veja bem. Se a fé não é uma fé morta, mas sim que opera por amor e o leva a contemplar a formosura de Cristo e a tornar semelhante ao caráter divino. Então, primeira coisa que nós temos que ter em vista na restauração dos caráteres do Espírito Santo é que ele vai pegar, vamos dizer assim, a formosura do caráter de Cristo, a beleza do caráter de Cristo, os encantos do caráter de Cristo. E só um detalhezinho aqui, tá? Se a nossa vida não é contemplar o caráter de Cristo na palavra de Deus, tem alguma coisa errada nessa vida. Tá? A nossa experiência religiosa. Nós temos que ver que a palavra de Deus é uma revelação da justiça de Deus. Nós temos que ver na palavra de Deus os encantos da pessoa de Cristo.
E esses encantos estão até certo ponto ocultos aos nossos olhos. E o Espírito Santo, ele abre o nosso entendimento para nós enxergarmos a beleza de Cristo. Mas tudo isso é feito pela fé. Uma fé que nos leva a contemplar a Cristo e de fé em fé, confiando na justiça de Cristo, e esta fé, ela nos leva a contemplar. E pela contemplação, nós somos transformados. Então nós precisamos ter tempo para Jesus. Tempo para a palavra de Deus. E se eu pudesse pedir uma coisa, Deus tem muitas coisas lá no céu, mas uma das coisas que eu mais amo aqui na terra chama-se a palavra de Deus. Deus me colocou um amor tão grande por essa palavra que eu não sei explicar para os irmãos. Tá? E aí veja bem, a palavra de Deus. Tá? Por isso que eu gosto dos encontros, porque me leva a estudar a palavra de Deus. Tá? E é o seguinte, e estudando a palavra de Deus, irmão, a gente consegue entender esse amor de Deus, essa beleza de Cristo, o propósito de Deus na nossa vida. E se a fé não é uma fé morta, ela tem prazer nas coisas de Deus, ela tem prazer nas coisas de Deus. E aí, veja bem, eu parei de falar com a igreja para deixar o WhatsApp. Uma comunicação comum, né? Algumas vezes sou tentado também a exagerar, e tenho exagerado em algum momento no tempo. Estou pedindo a Deus que o tempo seja um tempo gasto na palavra de Deus. Mas se eu não tenho prazer na palavra de Deus, irmão, não adianta dizer para uma pessoa deixar o WhatsApp. Ele não vai deixar. O coração não foi renovado pela graça de Deus. A palavra de Deus, ela é lida para adquirir um conhecimento intelectual. É uma obrigação moral que se tem. Naquele momento, vou ter em algum momento para acalmar a consciência, ou até em algum momento para adquirir um conhecimento mais profundo. Mas não é uma experiência de comungar com Cristo. Precisamos dessa experiência com Cristo, senão nós não vamos suportar a prova. Nós estamos entrando num redemoinho, irmãos, numa tormenta, numa dimensão que a gente nunca jamais imaginou. E sem a palavra de Deus na experiência do dia a dia, nós não suportaremos a prova. Precisamos, irmãos, desta fé, que não é uma fé morta, é uma fé fabricada no laboratório de Deus. Esta fé, ela começou lá na eternidade, e ela foi vivida por Cristo aqui na terra. É a fé de Jesus. É uma fé que submeteu à vontade do Pai. É uma fé que submete por amor. E a fé genuína, irmão, ela submete ao poder da palavra. E no poder da palavra vem transformação de vida. Segundo aspecto, olha aqui o texto bíblico. Tendo, pois, os amados tais promessas, purifiquemos de toda impureza, tanto a carne como o espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Isso aqui é a purificação do caráter que está aqui, tá? Através da carne, dos apetites carnais, dos desejos carnais, tá? Aí você pode fazer uma aplicação. Não é só reforma de saúde, mas está aqui também, tá? A pureza da carne são os apetites que nós temos da carne. E do espírito, aquelas coisas que nós abrigamos em nossa mente. E aperfeiçoando a nossa santidade e temor de Deus. Nós já falamos um pouquinho sobre isso em outras ocasiões, tá? Mas vamos abraçar. Então, contemplação, purificação da alma. Agora, presta atenção nesse texto aqui. Por quê? Mas deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos. Vocês querem um break? Vou dar para... Eu tomo uma água e depois voltar até... Ok? Então vamos parar um break aqui. Isso aqui agora vamos entrar numa parte mais avançada, tá? Ok? É maravilhoso entender a justiça de Cristo. É libertadora. É transformadora. Então nós precisamos desse entendimento, irmãos. E dessa experiência com Deus, tá? Então vamos lá.